E aí, pessoal? Vocês jogam Counter-Strike 2? Vocês gostam de pegar os outros na faca? Eu lembro de jogar muito Counter-Strike na Lan House, mas já faz muito, muito, muito tempo que eu não jogo. Não acompanho, né? Counter-Strike 2, não acompanho o campeonato de CS e muito menos eu acompanho o gigantesco mercado de troca de itens, de troca de skins de itens na realidade, que movimenta bilhões da economia. Vocês sabiam que existe um mercado de skins que são obtidos por meio das loot boxes, né? Uma espécie de loot box que tem no Counter-Strike 2, e isso movimenta tanta grana? E se vocês não sabiam, talvez vocês fiquem mais surpresos ainda de saber que nos últimos dias houve uma grande queda, né, um grande crash desse mercado. Não foi o mercado de IA ainda, mas foi o mercado das facas do CS. E eu achei uma história bastante interessante. Vou trazer um pequeno resuminho dela para vocês aqui e talvez a gente comente uma coisa ou outra pelo caminho, né? A gente é o canal Tecnologia e Classe, onde a gente fala de tecnologia e política da classe trabalhadora. Deixem um like, se inscrevam, né? Se vocês gostarem do que a gente faz, podem nos apoiar ali, tem links na descrição. Mas vamos lá pro vídeo. Como é possível que um mercado dentro de um jogo como Counter-Strike possa movimentar tanta grana? Eu achei muito curioso a maneira como isso acontece e eu trouxe 2 artigos para vocês aqui que explicam mais ou menos como a coisa funciona, mas eu vou tentar também explicar de orelhada aqui porque eu acho que vai ser interessante. Então essa matéria do Tom Harder tem o título assim: o mercado ridículo de 6 bilhões do Counter-Strike 2 perdeu 3 bilhões de um dia para o outro. Uma atualização do jogo destruiu os inventários das pessoas e colapsou o mercado. No dia 24 de outubro, a Valve lançou uma atualização que basicamente era, assim, pequenas otimizações, correções de bugs, tá? E uma das coisas que eles fizeram foi mudar a maneira como certos skins, né? Que skins são, né, designs diferentes para as armas do jogo, podiam ser conseguidas. E para quem é mais ou menos familiarizado com como funciona, tu basicamente, ao jogar o jogo, tu vai desbloqueando umas caixas, né, que tu pode abrir e vai vir uns itens ali aleatoriamente. Cada item tem uma chance de aparecer dentro da caixa e a gente pode vender esses itens no mercado interno da Steam. Vocês já devem ter visto que vários jogos têm isso, que tu ganha as cartinhas, que tu ganha os itens de dentro do jogo e tu pode vender eles no mercado. Ou tu pode vender também as caixas, porque daí uma caixa que está fechada, ela tem o potencial de ser um item. É a mesma coisa que tu comprar as cartinhas de Pokémon, as cartinhas de Magic dentro do pacote. Cada carta vale um X quando tu sabe qual é, mas o pacote, né, tem o potencial de ter várias cartas raras. Ou seja, essas caixas do CS, elas acabam tendo um grande valor dependendo de quais itens podem vir dentro delas. E uma das coisas interessantes que acontece é que as caixas vão rotacionando que nem uma coleção de Magic, de Pokémon, e as caixas antigas que te dão acesso aos itens raros antigos, elas vão parando de existir. Não existem mais essas caixas. Então, se você tem caixas fechadas dessas coleções de itens mais velhas que não existem mais ou que são muito raras de aparecerem, essas caixas elas começam a valorizar esses itens, eles começam a valorizar esses itens antigos porque existe uma escassez no mercado. E se vocês acharem estranho que um mercado digital que é controlado por uma empresa pode ter escassez, é realmente estranho, porque não é escassez de verdade. É um cálculo que a Valve faz lá do que é escasso ou não. É por isso que o pessoal que gosta de NFT, que gosta de macaco, eles diziam, se fosse realmente um NFT, se fosse uma coisa numa blockchain que não deixasse uma empresa manipular a escassez, ia ser melhor para a gente poder ter os nossos colecionáveis. Aí isso a gente tem que dizer para eles. É óbvio que vocês queriam colecionar macaco que precisava gastar muita energia de mineração de cripto para ter algum valor, mas realmente é melhor do que depender de uma empresa para o valor dos seus itens, tá? Mas então tá, por que o mercado crashou, tá? Basicamente nessa nova atualização da Valve, a gente podia pegar 5 itens de mais baixo nível, ou seja, são itens não tão raros que vinham de dentro das caixas de uma coleção específica, e fazer um crafting deles, né? Digamos, trocar 5 desses itens por um item aleatório de um nível mais alto. E isso gerou uma situação onde, especificamente nas facas, né, os skins delas que são muito valorizados, tu tinha facas do nível dourado, que é o nível mais alto, que precisavam ser obtidas abrindo caixas e abrindo caixas antigas que eram escassas. Elas agora podem aparecer no mercado se a gente usar 5 facas do nível mais baixo, que são as facas vermelhas,
se a gente usar 5 delas, que as pessoas têm várias, elas têm uma grande abundância dessas porque elas são ruins e elas não vendem por muito, agora a gente pode conseguir um item caríssimo do nível dourado. E isso gerou uma situação de que subiu o preço dessas coisas que eram baratinhas e não tinham uso nenhum dentro do jogo, e desceu o preço das coisas douradas porque começou a aparecer uma oferta muito maior delas no mercado. As pessoas começaram a ter acesso a vários desses itens, transformando, né, os itens de menor nível. O que aconteceu? Quem tinha várias dessas facas douradas estocadas para vender, né, quem tinha vários desses skins mais caros, perdeu muito dinheiro, porque tem gente que literalmente compra e vende esses skins de CS como se fosse uma bolsa de ações. E daí aqui tem vários tweets, né, várias matérias de pessoas dizendo: perdi toda a minha grana, olha quanta grana eu perdi, não vou mais, esse cara tá dizendo eu vendi tudo, todos os skins, não vou mais participar desse mercado e tal. Aqui tá dizendo que vai ter linhas, né, anti-desvivimento de pessoas prontas para atender as pessoas que talvez estejam perdendo tudo que elas tinham nos seus skins. Esse site aqui, que eu imagino que seja um site de compra e venda disso, postou no Twitter, né? Menos 3 bilhões em 38 horas. Então, assim, foi uma carnificina no mercado, foi um banho de sangue. E daí, se vocês quiserem entender a dinâmica do mercado e se vocês quiserem, enfim, ler mais sobre isso, por incrível que pareça, esse site Morocco World News, que é um site do Marrocos, tá? Tem, tipo, a melhor explicação da economia por trás das facas do CS. Tipo, tá extremamente boa, simplificada aqui. Então eles têm, tipo, exemplos, eles falam sobre a questão da escassez. Eles falam aqui quantos preços subiram e quantos preços desceram. Ele falou das pessoas que perderam dinheiro. Se vocês são investidores de CS ou estão pensando em investir em CS, leiam esse artigo, por incrível que pareça. Eu tava tentando achar alguém explicando bem e esse artigo aqui apareceu, tá? Mas daí a última coisa que é interessante sobre isso foi esse vídeo aqui, que é só um exemplo da comunidade ficando um pouco revoltada com o fato de que, assim, tem pessoas que, por exemplo, tinham um inventário delas cheio de armas desse nível mais baixo, que eram inúteis até pouco tempo, e que de uma hora para outra, nesse update, esse inventário ele ficou extremamente valioso, né? Essas pessoas agora podem vender essas armas vermelhas aí para que as outras pessoas tentem fazer o craft e achar as armas douradas, ou podem transformar tudo em armas douradas na esperança de achar algumas dessas que custam muito dinheiro, né? E quando a gente fala custam muito dinheiro, custavam milhões de dólares. E se vocês estão se perguntando quem é que paga milhões de dólares por uma skin de CS, talvez uma ou duas pessoas pagassem, mas a moral toda é que a escassez desses itens no mercado fazia o valor deles subirem, e mesmo que ninguém compre, esses itens eles valiam milhões de dólares, eles valiam muito caro, e é por isso que as pessoas perdem esse dinheiro. Esse dinheiro era o potencial, né, de venda que elas tinham, que nem as ações de vocês. Ações não são dinheiro, se cair, né, o valor de todas as ações que vocês possam ter no mercado, vocês, né, vão perder todo esse dinheiro, mas vocês nunca tinham esse dinheiro em primeiro lugar. O que é muito louco dessa história específica é que daí algumas pessoas estão dizendo: será que rolou insider trading? Será que alguém que trabalhava dentro da Valve e sabia que ia rolar essa mudança estocou todas essas armas baratinhas, comprou elas muito baratinhas no mercado? Ou será que, né, algum amigo dessa pessoa, alguma coisa assim, essa informação vazou de alguma maneira? Só que assim, pessoal, tem várias pessoas que estão apontando o óbvio. Tu pode até ganhar uns 100 mil dólares, uns 200 mil dólares aí fazendo isso aí, que é fraude e que pode dar muito problema, e perder o emprego na Valve, que aparentemente, né, pra média é uma das empresas que paga um pouquinho melhor que as outras e tal. Então, assim, pode ter sido uma coincidência, tem pessoas que literalmente fazem especulação com todos os tipos de armas de CS. Então, assim, né, eu acho que pode ter sido ambos os casos, só queria trazer tudo que eu tava lendo sobre isso na internet. E daí uma das perguntas que o pessoal tem é, tipo, por que a Valve teria feito isso, né? Porque uma das coisas que eu vi muita gente falando é que, assim, a Valve, ela ganha dinheiro quando se compra e vende as skins lá dentro. Ela ganha nas transações que rolam dentro do mercado interno dela. Então, uma economia extremamente valorizada e de especulação em cima dessas skins não é algo que necessariamente é bom para a Valve, e inclusive é uma coisa que poderia trazer a atenção de reguladores lá nos Estados Unidos, que eles iam querer acabar talvez com esse tipo de mercado, porque é uma coisa que pode causar problemas em outros lugares da economia. Então a Valve talvez ela tenha matado, né, duas coisas com essa parada. A primeira é que vão ganhar muito dinheiro em transação, porque as pessoas vão começar a vender vários itens com um valor mais baixo, mas vendendo eles, realizando realmente compras e vendas, que é o que vai dar dinheiro para eles, e talvez deixar do mercado um pouquinho mais justo e menos especulativo, né, e fácil de explorar as pessoas ali nele, para que não haja uma regulamentação desse mercado da Valve. Então essa foi basicamente a história do crash das caixas de facas do CS. Provavelmente
não vai ser tão interessante quando a gente tiver o real crash do mercado de IA, né? Esse dia vai ser muito louco, mas eu achei bastante interessante e também com várias coisas pra gente pensar, né? Sobre como várias coisas podem ser mercados. Eu citei cartas de Pokémon e de Magic. São outros lugares onde tem esse tipo de mercados especulativos e predatórios. Como essas coisas às vezes vão contra o joguinho, né? A introdução desse mercado ali dentro é uma coisa que não ajuda quem tá a fim de jogar e se divertir. Inclusive, às vezes transforma o jogo numa profissão e numa coisa onde tu prioriza tá ganhando dinheiro ali ao invés de se divertir. E como é bizarro, né? Tu colecionar coisas e achar que elas têm algum valor pra ti, né? Que elas são uma coisa que pode guardar valor pra ti e elas não são nem literalmente dinheiro pixel na tela, que nem, né, o pessoal fala, o Nubank é pixel, né? O dinheiro do banco é inventado. Os bancos, eles imprimem, eles criam tanto dinheiro. Não, é literalmente uma empresa privada que, como parte do jogo dela, ela cria uma coisa que pode ser infinitamente reprodutível e as pessoas colocam valor nisso, né? Então, enfim, se vocês quisessem usar isso, tinha que ser um NFT, tinha que ser mamaco. Tem os outros problemas do NFT, mas pelo menos não ia ter o problema da empresa decidir que tu ia perder o valor de uma hora para outra. Ia acontecer alguma outra treta no mercado, ia dar outro crash no mercado e você também ia perder o valor de todos os seus macacos. Mas eu acho que é muito pior quando uma empresa manda em tudo isso. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse caso da Valve aí. Era um caso, inclusive, mais lúdico, porque eu não perdi nenhum dinheiro, porque eu não tinha investimentos em skins de CS, né? Digam aí se vocês perderam algum dinheiro com essa coisa e nós nos vemos na próxima.